Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kaká, aqui do Aprendiz Reforço. Vamos para a correção do vestibular aí da Unifesp de 2024. Vamos com a parte de matemática. Vamos começar aí com o exercício 1, lendo esse texto aí, tá? Deixa eu desativar aqui a câmera para ficar mais fácil de ver. Bom, ele diz o seguinte: em outubro de 2023, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou os dados a respeito da mudança no perfil de idade em nosso país. Um exemplo é o índice de envelhecimento, que tenta estimar o ritmo de envelhecimento da população, a partir da razão entre a população idosa com 65 anos ou mais, e a população jovem, grupo com 14 anos ou menos, nessa ordem. Assim, em 2022, a título de ilustração, o IE, o Índice de Envelhecimento, indica que para cada grupo de 1.000 jovens no Brasil, existiam 552 idosos. Aí ele dá esse gráfico aí para a gente, tá? Então, esse gráfico a gente pode ver que está assim, envelhecimento da população, e tem aqui os anos 1970, 80, 90, 2000, 2010 e 2022. Aí, vamos para a questão 1. Deixa eu colocar ela aqui na tela. Questão 1 diz o seguinte. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Está aqui na tela. Questão. Considerando o gráfico e as informações relativas a ele, assinale a opção correta. Então, aqui a gente vai ter que analisar todas as opções. Vamos começar aqui com a primeira opção. No período que se estende de 1970 a 1990, a taxa de crescimento se manteve constante. Então, vamos ver se isso é verdade. Tá? Então, vamos fazer assim, ó. De 1970 até 1980, a gente vai calcular o crescimento, tá bom? Como que a gente vai calcular esse crescimento? Deixa eu colocar aqui. A gente vai fazer o seguinte: vamos pegar lá quanto tinha em 1980, que é 10,5, e vamos tirar quanto tinha em 1970. E isso vai dar 3. Beleza. Aí vamos fazer a mesma coisa de 1980 para 1990. Aí vamos fazer 13,9 menos o 10,5. E aqui o aumento foi de 3,4, tá? Então, a gente pode observar através dessa continha que o crescimento não foi o mesmo. Essa alternativa está incorreta, tá? Aí ele fala assim: o intervalo entre 1990 e 2000 foi aquele que o Brasil registrou o maior aumento do índice de envelhecimento. Deixa eu apagar isso aqui, tá? Então, vamos calcular. Opa. Então, o que acontece? Para ter o maior índice, a reta tem que ter a maior inclinação. Se a gente pegar de 1990 até 2000, tá? A reta vai ter essa inclinação aqui, ó. Tá vendo? Agora, se a gente pegar de 2010 a 2022, a gente pode ver que a reta está mais inclinada, tá? Então, só pela inclinação da reta, a gente já veria que isso aqui é falso, tá bom? Aí ele fala assim: entre os anos de 2000 e 2010, o índice de envelhecimento apresentou o menor crescimento. Tá, então vamos de novo olhar a reta em relação aos demais intervalos. Então, de 2000 a 2010, a reta está assim, ó. Ela tem essa inclinação, tá?
Agora, se a gente pegar de 1970 a 1980, a gente pode ver que a reta está menos inclinada. Então, isso aqui também é falso, tá? Vamos analisar a alternativa D. De 2010 a 2022, o índice de envelhecimento indica que a população idosa aumentou, ao contrário da população jovem que diminuiu. Na verdade, esse índice, ele não diz que a população diminuiu, tá? Ele diz, conforme lá o enunciado, se a gente for olhar, ele vai dizer o seguinte, que a população, isso aqui vai mostrar, ó, tenta estimar o ritmo de envelhecimento da população a partir da razão entre a população idosa e a população jovem. Então, significa o seguinte, o crescimento da população idosa em relação ao crescimento da população jovem. Então, isso aqui também está errado, tá bom? Então, aí também temos uma alternativa incorreta no D. Então, por eliminação, a gente ficaria com a alternativa E. Se a taxa de crescimento da última década, ou seja, ali entre 2010 e 2022, for mantida, estima-se que até 2034 ultrapasse o valor de 60%. Bom, se isso aqui continuar crescendo, tá? Vamos fazer o crescimento por ano, tá? Então, vamos fazer assim, ó. 55,2 menos 30,7 dividido, vou fazer aqui, ó, dividido por 2022 menos 2010. Isso aqui que eu estou fazendo é para calcular o crescimento por ano dessa última década aí que ele falou, tá bom? Então, 55,2 menos 30,7, isso vai dar 24,5 e aqui embaixo dá 12. Então, se eu dividir isso por 12, vai dar aproximadamente 2,04 o crescimento por ano. Então, vamos fazer uma continha rápida aqui, né? Se 2022 era 55,2, em 2023, se a gente fizer esse aumento de 2,04, já vai dar 57,24. Em 2023, 24, perdão, aí se a gente somar 2,04, já vai para 59,28. E em 2025, já iria para 61,32. Então, isso aqui é verdade, ó, já vai ultrapassar o valor. Então, realmente é a alternativa aí, tá bom? Beleza, resolvido questão 1, tá? Vamos limpar aqui as anotações para a gente ir para a questão 2. A questão 1, 2 e 3, elas precisam do mesmo gráfico. Então, eu só vou apagar essa parte aqui, que a gente já fez, tá? Vou tirar essa questão aqui. Deixa eu tirar ela aqui, só um minutinho. Pronto. Vamos colar aqui agora a questão 2. Ficou grande aqui, deixa eu ajeitar. Pronto. Tudo certo aqui. Aí, no exercício 2, ele fala o seguinte: no período de 10 anos, contados a partir de 1985, o índice de envelhecimento que, para cada grupo de 1.000 jovens no Brasil, o número de idosos existentes estava compreendido entre... Então, se a gente pegar em 1985, seria esse valor aqui, estaria entre 10,5 e 13,9. Como ele falou, no período de 10 anos contados a partir disso, então seria 1995.
estaria entre 13,9, aqui, ó, e o 19,8. Tá, só que eu vou ter que descobrir exatamente quanto é esse valor. Então, eu vou fazer a continha assim, ó. 19,8 menos 13,9, que são as duas extremidades, e vou dividir isso pelo período de 10 anos, tá? Então, fazendo essa continha aqui, ó, 19,8 menos 13,9, isso vai dar 5,9 dividido por 10 dá 0,59, a partir de 1990. Então, eu vou fazer assim, de 1990 até 1995, a gente tem um período de 5 anos. Como a taxa de crescimento foi de 0,59, então, eu vou fazer 5 vezes 0,59, tá? Então, 0,59 vezes 5 vai dar 2,95%. Então, eu vou pegar o 13,9, vou adicionar o 2,95. E aí, a gente vai chegar num valor de 16,85. Ou seja, como isso é porcentagem, seria 168,5. Isso em 1995, tá? A única resposta que a gente vai ter que tem esse é o D, mas eu tenho que também ver em 1985. Então, eu vou ter que fazer uma conta parecida, tá bom? Então, vamos calcular em 1985. Se der 122, é realmente essa alternativa, tá? Então, vamos apagar aqui. Opa, deixa eu apagar e fazer a mesma coisa para o 1985. O 1985 tá nesse período aqui. Então, eu vou fazer 13,9 menos 10,5, também dividido por 10 anos, tá? Então, isso vai dar 3,4 dividido por 10, 0,34. Essa é a porcentagem. Como são 5 anos, 3,4 vezes 5 dá 1,7. Aí eu vou somar o 10,5 mais 1,7. Isso vai dar 12,2%. 12,2% de 1.000 são 122, ó, bateu. Então, realmente é a alternativa D, tá bom? Se a gente só fizer a continha de um ou de outro, a gente vai estar excluindo esses valores, tá? Então, aqui eu vou ter que fazer dos dois. Vamos para a questão 3 agora. Vou pegar aqui a questão 3. Deixa eu tirar essa questão aqui. Deixa eu apagar. Então, vamos lá. Apaguei aqui. Ótimo. Aqui. Pronto. Aqui, tá na tela agora aqui, para a gente ver. E diz o seguinte, sobre os índices referentes aos anos que vão de 1970, sobre os índices referentes aos anos que vão de 1970 a 1980, tomados ano a ano, é correto afirmar que eles formam... Bom, como é linear aqui, sempre que for linear, isso é considerado uma PA, tá bom? Então, sempre que for um crescimento ou decrescimento linear, que for uma reta, é uma PA, tá? Então, tudo que for PG, a gente já desconsidera. E como que eu vou descobrir o crescimento? Eu vou fazer lá o valor, né? Que é uma extremidade, que é o 10,5, menos a outra extremidade, dividido pelo período aí que a gente tem em anos. Então, vai dar 3 sobre 10. Então, é uma PA de razão
3/10, alternativa E, tá bom? Então, essa é bem mais tranquila, tá? Tá resolvido a questão 3, beleza? Então, usando esse gráfico, a gente já respondeu as 3 primeiras perguntas que ele falou. Então, agora vamos para a questão 4, que não vai ter a ver com esse gráfico, tá bom? É uma questão nova aí. Deixa eu limpar aqui a tela. Pronto, vamos para a questão 4. Vou colocar aqui para todo mundo ver. Questão 4 está aí. Questão 4 diz o seguinte: no sul da Costa Rica está conservada uma série de pedras esféricas de 0,7 e 2,5 metros de diâmetro, cuja fabricação, utilização e significado são um mistério para os arqueólogos. As esferas são surpreendentes pela perfeição de suas formas, quantidades e tamanhos, e é por essa razão que, desde 2014, fazem parte da lista do Patrimônio Cultural Mundial. Suponha que uma dessas esferas mencionadas no texto vá ser transportada para uma exposição em outro país. Para isso, ela será acondicionada em uma caixa cúbica, que ficará circunscrita a ela. Sabe-se ainda que o diâmetro dessa esfera corresponde ao valor médio do intervalo informado no texto. Logo, o volume da caixa, desprezando as espessuras de suas laterais, mais próximo é de... Então, vamos lá. Primeiro, ele falou que o diâmetro é correspondente ao valor médio. Como que eu vou calcular? Vou fazer a média aqui, ó, 0,7 mais 2,5 dividido por 2, tá bom? Então, certo? Fazendo essa continha, 0,7 mais 2,5 dividido por 2 vai dar um diâmetro médio de 1,6. Bom, se o diâmetro é 1,6, para a gente calcular o raio, a gente pega o diâmetro e divide por 2, e isso dá 0,8. Beleza, eu tenho o diâmetro, tá? Como a gente vai achar, então, o lado dessa caixa? Bom, a gente vai considerar que a esfera é assim, tá? E a caixa, como ele falou que é circunscrita, a caixa vai ficar exatamente assim, ó. Bem do ladinho, assim. Então, eu posso falar, tá? Que o diâmetro, que é aqui, ó, vou fazer tracejadinho aqui. O diâmetro é exatamente o mesmo lado da caixa. Como o diâmetro é a mesma medida da aresta da caixa, então o diâmetro é a mesma medida da aresta, então eu posso falar que a aresta é 1,6. Nem precisava calcular o raio, né? Então, para calcular o volume, como é uma caixa cúbica, é só fazer A ao cubo, que é 1,6 ao cubo, certo? 1,6 vezes 1,6 vezes 1,6, isso vai dar 4,096 metros cúbicos. A alternativa mais próxima é a alternativa D, tá bom? Então, no gabarito, ele está falando que a alternativa é a alternativa B. Só que seria a alternativa B se fosse metade do volume, tá? Como ele falou que é uma caixa cúbica, tá? Circunscrita a ela, o entendimento que eu tenho é que é a caixa toda. Poderia ser metade da caixa? Poderia ser algo desse tipo, assim, ó. A esfera e aqui a caixa, né? Poderia, mas como ele falou circunscrita, a gente tem que entender que vai tocar
todas as bordinhas, né? Inclusive aqui em cima, aqui do lado, aqui embaixo, tá? Se a gente considerar que é só metade para você colocar, aí seria o 2,5 mesmo, tá bom? Eu colocaria a alternativa D, tá? Mas no gabarito pôs B, então só se ele entender que para ser acondicionada é metade de uma caixa. Mas ele deveria, então, explicar aqui que é metade de uma caixa, tá? Bom, vamos à questão 5, então. Deixa eu limpar aqui a tela. Questão 5 diz o seguinte: o motoboy realiza entregas para 6 lojas diferentes que comercializam camisetas. Todas essas lojas distribuem seus produtos em pacotes iguais de mesmo tamanho. Contudo, no baú da moto do entregador cabem apenas 8 desses pacotes. Suponha que, a cada vez que o motoboy vai realizar entregas, ele se dirige a uma única das 6 lojas, coloca os produtos no baú, entrega todos nos endereços, antes de retornar a qualquer uma dessas lojas para reabastecer. Diante do exposto, a quantidade máxima de pacotes de camisetas que o motoboy consegue transportar após 16 entregas. Tá, então vamos lá. Nas 16 entregas com 8 pacotes, seriam 128 pacotes que ele entregaria. Então, o máximo que ele conseguiria são 128 pacotes. Ele não especificou que ele tem que entregar todos os pacotes de uma loja. Então, ele poderia entregar na loja 4 10 pacotes. Ou, melhor, fazer 10 entregas, né? Fazer 10 entregas e, com isso, ele entregaria 80 pacotes. Sobrariam 2 lá. E tudo bem, ele não falou que pode sobrar ou não. Na loja 3, né, ele faria mais 4 entregas. Então, seriam mais 32 pacotes. Da loja 2, ele poderia fazer mais 2 entregas. Aí seriam mais 16 pacotes, totalizando 128 pacotes entregues. Ele não falou que tem que entregar todos os pacotes da mesma loja. Então, por isso, o máximo que ele vai conseguir são 128 pacotes em 16 entregas, tá bom? Então, é um exercício que, apesar da conta, se a gente fizer direto 16 vezes 8 dá 128, a gente tem que dar uma analisadinha, que pode cair numa pegadinha aí, entendeu? Porque ele não falou que tem que ser da mesma loja, tá bom? Então, exercício 5 resolvido, tá? Vamos para a questão 6. Questão 6 diz o seguinte: uma pessoa instalou um aplicativo de relacionamentos. Esse aplicativo oferece opções de relacionamento baseado no fato de 2 pessoas circularem por uma mesma região ao mesmo tempo, tendo o aplicativo instalado em seus smartphones. Ao observar seu aplicativo, ela notou que dentro de uma área circular de 1 quilômetro de diâmetro existiam 3 pretendentes, com os quais o aplicativo dizia que ela sempre cruzava em regiões específicas. Essas áreas estão representadas na imagem.
Se o setor circular referente, ou se o setor circular referente ao pretendente 1 possui um ângulo de 30 graus e o ângulo do setor de maior área é o dobro do setor da área intermediária, adotando π igual a 3,14, é correto afirmar que o perímetro do setor da área referente ao pretendente 2 é mais próximo de... Então, ele falou já que o ângulo do pretendente 1 é de 30 graus. Tá? Beleza. E ele falou que a área do maior é o dobro da área do intermediário. Tá? Então, essa área aqui, vou chamar de área 3, é o dobro dessa área 2. Vamos anotar aqui. A área 3 é o dobro da área 2. Área 2. Tá. Como isso aqui é a área de um setor, como que a gente calcula a área de um setor? A área de um setor é alfa vezes πr ao quadrado dividido por 360, onde esse alfa é o ângulo do setor, tá bom? Então, vamos usar isso aqui na área 3 e na área 2. Então, vai ficar alfa 3 πr quadrado sobre 360 igual a 2 vezes alfa 2 πr ao quadrado sobre 360. Aqui a gente vai cancelar algumas coisas. Então, o πr ao quadrado com πr ao quadrado, o 360 com 360. Por que a gente chegou nisso? Para provar que o alfa 3, que é o ângulo aqui, ó, é o dobro do ângulo 2. Tá? E como que eu vou achar o ângulo? A soma do alfa 1 mais o alfa 2 mais o alfa 3, isso tem que dar 360. O alfa 1 eu tenho, que é 30 graus. O alfa 2, eu vou deixar alfa 2. E o alfa 3, 2 alfa 2. Isso é igual a 360. 3 alfa 2 vai dar 330. O alfa 2 vai dar 110 graus. O alfa 2 deu 110. Tá, então, ele falou que a gente calculou, esse ângulo é 110 graus. Ele quer o perímetro, tá, dessa área. Bom, como o diâmetro, ele falou que é 1 quilômetro, então o diâmetro são 1.000 metros. Então, o raio são 500 metros, que é metade. Beleza. Então, como que eu vou calcular? Essa partezinha aqui que eu estou fazendo em preto são 500. Essa partezinha são 500. Falta calcular esse pedacinho aqui, ó. Como que eu vou achar esse pedacinho? Por uma regrinha de 3. Vou fazer aqui, ó. Vai ficar... O comprimento da circunferência é 2πr, tá? Isso se for 360 graus. Agora, vai ser L se for 110 graus. O raio eu tenho e o π ele deu que é 3,14, tá? Então, a gente vai substituir aqui. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para o lado, só para fazer essa conta. Então, vai ficar assim, 360L é igual a 2 vezes 3,14 vezes 500 vezes 110. Então, o meu L vai dar um valor aproximado. Vai ficar assim, 2 vezes 3,14 vezes 500 vezes 110, dividido por 360. Isso vai dar aproximadamente aí 959,4. Só que eu não posso esquecer de adicionar esse valor, que é 500, e este valor, que é 500. Então, vai ficar 1.000 mais 959, 1.959, alternativa D. Tá bom? Então, mais uma alternativa D aí na questão 6.
Beleza? Questão 6, então, resolvida. Vamos para a questão 7. Deixa eu pegar aqui o texto da questão 7. Pronto. Texto da questão 7 já está aí na tela. Então, leia o texto para responder as questões 7 e 8. Então, uma rede de supermercados oferece para os clientes cadastrados em seu programa de fidelidade 2 tipos de promoção. Leve 3 unidades do mesmo produto e pague apenas 2, válido para mercadorias veganas, e leve 5 unidades do mesmo produto e pague apenas 4, aplicável a itens de higiene pessoal. Aí, questão 7. A respeito da promoção, leve 5 unidades de mesmo produto e pague apenas 4, uma outra promoção que oferece o mesmo desconto percentual seria... Tá, então aqui a gente vai ter que analisar cada uma delas, tá? Então, como que a gente calcula o desconto? Vamos pensar assim, a gente tem 5 produtos e a gente vai pagar 4. Então, um produto, de um total de 5 produtos, vai ser gratuito. Então, isso dá 1 sobre 5, que dá 0,20, que é 20%, tá? Beleza, então seria um desconto de 20%. Aí ele fala assim, vamos ver a letra A. A segunda unidade tem 66% de desconto ao levar 2 unidades do mesmo produto. Tá, então, aqui a gente teria um desconto de 66% se a gente levar 2 unidades. Seria 33% do primeiro, 33% do segundo, tá? Aqui seria 20% em cada. Então, não corresponde o mesmo desconto. Então, está incorreto. A letra B. A segunda unidade tem 40% de desconto ao levar 2 unidades. Então, vamos ver a letra B. Se é 40% de desconto, seria 20% de desconto na primeira unidade, 20% de desconto na segunda. Olha só, 20% de desconto. Então, é a alternativa B mesmo. Corresponderia a 20% de desconto em cada unidade. Tá bom? Então, tá resolvido aí a questão 7. Vamos para a questão 8, tá? Questão 8 é com o mesmo texto. Vou colocar aqui. Bom, ele fala assim, preocupada com as promoções do seu programa de fidelidade, a rede de supermercados decidiu monitorar quais eram os principais itens participantes. Após levantamento, constatou que existem 1.730 produtos que são mercadorias veganas, 2.650 produtos que são itens de higiene pessoal e 4.000 são de mercadorias veganas ou itens de higiene pessoal. Com base nessas informações, a quantidade de produtos que estão participando de apenas uma das promoções é... Vamos lá. Vou colocar aqui o seguinte. Temos, então, 1.730 produtos veganos. Então, vamos fazer um diagrama aqui de Venn. Então, aqui a gente tem produtos veganos, produtos de higiene pessoal e no meio tem 4.000 mercadorias que são veganas, ou melhor, no total tem 4.000 mercadorias que são veganas ou de higiene pessoal.
Então, aqui, o que que acontece? Eu vou começar, eu não sei quantos participam das duas coisas, são veganos e de higiene pessoal, tá? Então, eu vou chamar de X. Veganos, como ele falou que são 1.730, então vou fazer 1.730 menos X. E de higiene pessoal, como são 2.650, 2.650 menos X. Somando tudo isso, eu tenho que dar 4.000. Então, 1.730 menos X, mais 2.650 menos X, isso é igual a 4.000. Então, aqui vai ficar menos X, tá? Vamos fazer a continha aqui. 1.730 mais 2.650 dá 4.380, isso é igual a 4.000. Menos x igual a menos 380, o x dá 380. Tá, 380 é a intersecção, corresponde aos que são rotulados como veganos e higiene pessoal. Só que ele não está perguntando isso. Ele quer saber quantos participam de apenas uma das promoções. Então, eu vou fazer 1.730 menos 380, tá? E vou fazer 2.650 menos 380. E aí eu vou adicionar, porque aí vai ser só vegano ou só de higiene pessoal. 1.730 menos 380 dá 1.350. E 2.650 menos 380 dá 2.270. Somando os dois, 3.620. Poderia fazer mais fácil. 4.000 menos os 380, que também dá o 3.620, que é a alternativa E, tá bom? Então, tá resolvida a questão 8, tá? Vamos para a questão 9. Limpar a tela aqui. Vou pegar aqui a questão 9. Questão 9 tá agora aqui na tela. Opa, peraí. Questão 9 diz o seguinte: o rugby é uma modalidade esportiva que nasceu na Inglaterra no século XVII. Nesse esporte, o ensaio é a ação de transportar a linha final do adversário com a bola de a colocar no chão. São marcados 5 pontos automaticamente caso se tenha sucesso. Em seguida, há a possibilidade de transformar um ensaio por meio de um pontapé de transformação. Esse pontapé vale 2 pontos suplementares e sobe o marcador para 7 pontos. Suponha que um jogador de rugby tem um aproveitamento de 80% ao converter o ensaio por meio de um pontapé de transformação para obter os 7 pontos. Logo, é correto considerar que a probabilidade de, em 5 tentativas, o jogador conseguir realizar a transformação com sucesso em apenas 2 é de aproximadamente, então vamos lá, ele vai ter 5 tentativas. Então, certeira, ele vai ter 2, e erradas, ele vai ter 3. Ele não especificou qual é a ordem que isso tem que acontecer. Mas se a chance dele acertar é 80%, a chance de ele errar é de 20%. Então, o que eu vou fazer? Como isso aqui pode ser ordens alternadas, eu faço uma permutação de 5 termos, certos aparecem 2, errados aparecem 3, vezes 80% elevado ao quadrado, porque eu tenho aqui 2 vezes, 20% elevado à terceira. Como que eu faço a permutação? 5 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. O 80% eu vou colocar como 4 quintos, que é simplificado, e o 20% como 1 quinto.
Tá, 5 fatorial, se a gente colocar aqui, vai dar 120, 2 fatorial dá 2, 3 fatorial dá 6. 4 ao quadrado dá 16, 5 ao quadrado dá 25, 1 elevado à terceira dá 1 e 5 à terceira dá 125. Então, em cima, eu vou fazer essa pontinha aqui. Bom, dá para simplificar aqui, eu vou simplificar. Ó, 120 aqui embaixo dá 12, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 10. Aqui por 5 dá 2 e aqui por 5 dá 5. Então, vai dar 32 em cima, 625 embaixo. 32 dividido por 625, isso aqui vai dar 0,0512. Colocando isso em porcentagem, vai dar 5,12%, que é a alternativa E. Tá bom? Então, questão 9 aí de probabilidade, alternativa E. Beleza? Tá. Feita a questão 9, para terminar, vamos para a questão 10. Tá? A última questão aqui de matemática. Então, vamos lá. Deixa eu colocar na tela aqui, gente. Vamos, questão 10. Alfredo está comprando mobília para o seu novo apartamento. Ele comprou um colchão no valor de R$ 2.500, uma cama por 800, armários para a cozinha no valor de 3.500 e 2 cadeiras no valor de 350 cada uma. Na hora de pagar as mercadorias, Alfredo optou por parcelar o valor total da compra em 3 vezes, o que implica um aumento de 10% sobre o valor total a pagar. Logo, o valor de cada uma das parcelas foi de... Então, aqui um exercício de aumento. Então, vamos fazer a continha aqui, ó. 2.500 mais 800 mais 3.500, 2 cadeiras de 350. Vou fazer assim, ó, 350, 350. Vamos somar tudo. 2.500 mais 800 dá 3.300, mais 3.500 dá 6.800, mais 350 dá 7.150, mais 350 dá 7.500. Isso vai ter um aumento de 10%. Eu posso calcular direto o aumento e acrescentar no total, ou eu posso fazer direto. Como o aumento é de 10% e ele já tinha 100% do valor, então ele vai pagar 110% do valor, o que corresponde a multiplicar por 1,1. Então, eu vou fazer 7.500 vezes 1,1, que vai dar 8.250. Agora sim, eu vou pegar esse 8.250 e dividir por 3. Aqui vai dar 2, vai dar 6, sobra 2 abaixo 2. Aí vai dar 7, 21 sobra 1, 15 dá por 5, resto 0 e põe o 0. R$ 2.750, alternativa C. Tá bom? Então, bateu todas com o gabarito, a não ser a questão 4, tá? Que a questão 4 é aquilo que eu falei da acomodação. Ele falou que é uma caixa cúbica, né? Como é uma caixa cúbica, eu vou considerar a caixa toda, tá? Ele não falou metade da caixa, tudo bem? Bom, mas estão feitas todas as questões aí. Espero que vocês tenham entendido, gostado da resolução. Se não for inscrito, se inscreve no canal aí e fica ligado, que vários vestibulares a gente vai corrigindo aqui, tá bom? Obrigado por ter assistido e até a próxima.